Olá pessoal, eu sou a Maria da Consolação Lucinda e este é mais um vídeo da minha série no YouTube, o Feminino Sagrado e a Literatura. Eu queria que esse fosse o último vídeo, mas eu acho que não vai ser não, talvez eu feche ainda com outro. Bom, quero pedir a quem está assistindo, acompanhando a série, assistindo aos vídeos, e ainda não se inscreveu no canal, que se anime, se inscreva, isso vai ser legal para mim. A gente dá essa força aí, vai ser bom saber que tem mais pessoas inscritas. E quem já se inscreveu e também está acompanhando, portanto, que compartilhe, por favor, compartilhe com os amigos. E quem ainda não deu um joinha, se está gostando, dá um joinha, porque também é uma maneira de eu saber se a série está agradando ou não. Pouquíssimas pessoas me deram retorno e tudo bem, se não derem também, mas as pessoas que me deram retorno, eu quero dizer que eu levo muito a sério, né? E é por isso que essa introdução é para provocar, instigar, que embora não seja, né, um trabalho interativo, mas eu tenho retorno e de posse, né, das informações, dos dados que me foram passados, eu tento aprimorar, melhorar aí a qualidade dos vídeos. Bom, o tema de hoje é um tema que foge um pouco daquele enquadramento inicial que eu me propus a fazer, que era recuperar algumas leituras, algumas questões que estavam relacionadas com a minha mudança de trajetória, com a reconfiguração da minha trajetória profissional e como eu consegui lidar, né, com algumas questões ao longo do processo. E, claro, essa reflexão ela não era exclusivamente dessas questões, e eu tentei, né, ampliar, né, criar um esboço que saísse do pessoal e pudesse dialogar com questões de outras pessoas também, exatamente tendo como recurso a literatura. Hoje é extremamente pessoal porque tem a ver com uma situação que eu vivi, um evento que eu vivi da minha forma muito particular, mas que ele foi um evento muito significativo, né, que foi muito doloroso para muitas pessoas e que representou, né, uma grande perda de uma pessoa, mas uma pessoa que tinha um legado, que deixou um legado, e esse legado é um legado que tem sido cada vez mais conhecido, tem sido cada vez mais explorado do ponto de vista das reflexões, do ponto de vista das contribuições para pesquisas, para trabalhos acadêmicos. Bom, sem mais eu quero dizer que eu quero lembrar hoje aqui de Lélia de Almeida Gonzalez, muito conhecida como Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez foi minha professora, eu comecei a fazer a minha graduação morando na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, no estado de São Paulo, e na verdade morando em Diadema. Eu voltei para o Rio de Janeiro depois de ter morado 6 meses em São Bernardo, mas eu morava em Diadema, e quando eu vim para o Rio de transferência para PUC Rio, no primeiro semestre eu conheci Lélia Gonzalez. E foi um impacto incrível. Eu estou há mais ou menos 6 anos tentando fazer um texto que recupere o que significou para mim esse encontro com Lélia Gonzalez, tendo como maior, digamos, motivação o fato de ter sido orientanda dela e de que na véspera da morte de Lélia, ela me entregou uma carta para eu apresentar a uma instituição solicitando uma bolsa de estudos para eu ir para os Estados Unidos. Quando eu soube da morte de Lélia, eu
não conseguia acreditar porque é um fato inédito. Eu nunca encontrava Lélia às sextas-feiras e o dia 8 de julho de 1994 foi uma sexta-feira, até onde eu me lembro, não conferiu isso, mas isso tem sido, né, a minha memória a respeito do sucedido. E aí ela me entregou essa carta que agora eu mostro a vocês, tá? E eu vou mostrar, sobretudo, a assinatura dela. No dia que Lélia me deu essa carta, nós nos encontramos no saguão da biblioteca. Ela estava com Dona Maria Mercedes, que era secretária do departamento, e conversamos a respeito, né, do que estava sendo pensado, do que estava sendo, como é que eu vou dizer assim, tratado, né, para que esse encaminhamento dessa minha candidatura acontecesse. Eu acompanhei com Dona Mercedes até o departamento. Dona Mercedes fez a carta, datilografou, naquela época datilografava, e ela assinou e me chamou extremamente a atenção que a carta foi assinada com a caneta violeta. E como Lélia para mim era explosão de cores, era pulsação de cores, era potência de cores, que foi o que me chamou a atenção no primeiro momento, logo que eu a vi. É claro que ela era toda pulsação, ela era toda força, era toda potência, mas no primeiro momento, para mim, foi significativo encontrar a minha cara, ou a cara que eu queria ter, ou a cara que, né, eu buscava a minha vida inteira como estudante, não só estudante universitária. E aí estava aquela mulher ali e que foi extremamente receptiva, acolhedora comigo. E é essa receptividade, esse acolhimento que eu quero chamar a atenção no que diz respeito ao feminino sagrado. A Lélia, ela me acolheu de uma maneira tal que ela se preocupou não apenas em assinar uma carta ou ser a minha orientadora de trabalho de conclusão do curso, mas ela se preocupava com coisas absolutamente fora do padrão de uma relação professor-aluno, mestre-estudante, que foi, por exemplo, se preocupar com o que eu comia. Quando Lélia adoeceu, ela começou a me perguntar como eu fazia para me alimentar, o que eu estava comendo, e não só perguntou, como me apoiou financeiramente para que eu tivesse uma alimentação mais balanceada, já que eu ficava muitas horas na universidade. Eu saía de casa por volta das 6 da manhã e só saía da universidade quando a biblioteca fechava, porque isso me dava mais tempo de qualidade para poder estudar. E sabedora da minha realidade de moradora da Baixada Fluminense, de que estudava numa universidade que tinha uma carga horária bastante focalizada no horário diurno, me sobrava a noite para estudar e eu ia fazendo os arranjos, fazendo os chamados bicos para poder, enfim, manter aquelas coisas necessárias, já que eu era bolsista, mas eu precisava pagar passagem, me alimentar e coisas que tais. Pois bem, esta dimensão da minha vida, que para mim é sagrada, que tem a ver com o cuidado essencial, o cuidado que é também uma característica, é uma dimensão essencial do humano. Eu fui cuidada pela Lélia. E esse feminino sagrado na nossa relação era tudo. Ele tinha toda a expansão que alguém possa imaginar. E a literatura aí é que eu fui descobrindo quem Lélia era, porque não era só pelo que eu via, sentia como aluna nas aulas ou nas indicações bibliográficas que ela me dava para fazer o meu trabalho, mas sobretudo pelo que ela escreveu. Então, o primeiro lugar foi o livro Lugar de Negro, que mexeu com a minha cabeça, mexeu pelo estilo, mexeu pela abordagem, mexeu porque eu conheci
uma professora, autora de um livro, e um livro que mexia lá nas minhas entranhas. Depois eu conheci, inclusive eu dei de presente para ela, que eu não sei onde eu encontrei, em que sebo, a revista Humanidades da Universidade de Brasília, e lá tinha um texto dela sobre uma personagem, né, da América Central, Nani. E depois vários outros textos dela, em que a grande preocupação dela sempre foi relacionar as condições objetivas da população negra, mas enfatizava sobretudo a condição da mulher negra, seja no âmbito do movimento de mulheres, do feminismo, seja do movimento negro. E isso me encantava, me desinstalava. Eu estava aprendendo, eu era uma aluna, não tinha domínio, né, de toda essa discussão, e aquela mulher ali jorrando, né, pulsando todas essas informações, e eu junto ali tentando acompanhar. Primeiro, não era acompanhar, era conseguir ficar ao lado dela, ouvindo isso, dando sentido para isso na minha vida e tentando levar para o trabalho acadêmico que eu faria. Então, Lélia morreu um dia depois que ela me deu essa carta. Essa carta não era pessoal, era para eu entregar à comissão, à instituição a qual a gente estava, então, solicitando essa minha bolsa para ir para os Estados Unidos. Foi há 25 anos. Foi há 25 anos. E essa é a minha grande, né, homenagem nesses 25 anos da passagem, do falecimento da Lélia. E também para dizer às pessoas que nunca me ouviram falar da Lélia, muitas pessoas sabem, mas muitas outras pessoas não têm noção de que eu fui essa pupila, era como eu me sentia, uma pupila, e de como essa mulher foi significativa para mim, como muitas vezes eu me bati comigo mesma por não ter aprendido mais, por não ter aprendido tudo e por ter seguido por rumos que me distanciou, de certa maneira, daquele que ela estava me ajudando a construir lá em 1994. Eu recebi a bolsa 15 anos depois e por um problema de saúde eu não pude ir para os Estados Unidos. E foi exatamente para, né, esse processo, em 2009, que eu comentei a respeito da carta e o professor Loureiro da instituição, enfim, o coordenador da instituição, ele me pediu para escanear e mandar a carta para ele, que ele queria ver essa carta, porque ele estava impressionado com essa história. E um pouco depois eu fui agraciada com a bolsa, mas não pude ir, como eu disse, por questões de saúde que o seguro não cobriria. Mas a carta ficou. A carta ficou, tá aqui, essa que eu apresento. É a maneira de eu dizer para a Lélia, onde ela estiver, que ela, durante esses 25 anos, esteve aqui, ela está guardada dentro de mim, ela está guardada nos pequenos detalhes do que ela me ofereceu, como essa carta. E a minha perspectiva, a minha visão de mundo, o encantamento dela pela luta das mulheres, pela luta negra, ao meu modo, do meu jeito, porque, obviamente, né, esse legado é um legado partilhado por milhares de pessoas em torno do Brasil, mas que eu considero que o meu principal, a principal herança que Lélia me deixou foi a sensibilidade e o espírito de solidariedade pelo outro, pelos outros, e que eu carrego comigo como um valor fundamental. E eu queria
eu esperei muito por esse momento e foi quase uma coincidência porque eu não tive condições de gravar nem sábado nem domingo. Eu estou gravando rigorosamente no dia 8 de julho de 2019 e 25 anos após eu receber essa carta. Essa hora eu já tinha recebido a carta há 25 anos. Então é isso, é essa minha mensagem de que o cuidado de Lélia Gonzalez comigo, com uma aluna, com uma pupila, que era como eu me sentia, foi um cuidado que teve toda essa marca do feminino. E a parte da literatura foi o que ela deixou não só para mim, mas para homens e mulheres, negros e não negros, que estão afinados, identificados com o pensamento de Lélia, com as categorias, né, com as ideias deixadas por ela e principalmente com a grandeza que ela teve como uma mulher negra, que despontou no momento em que nós ainda, o percentual, a quantidade de negros nas universidades brasileiras era absolutamente irrisório, mas que ela conseguiu fazer uma diferença tremenda de norte a sul, de leste a oeste deste país. Então, salve Lélia Gonzalez, salve essa mulher linda, maravilhosa, que encantou e segue encantando a tantas mulheres e homens negros neste país. Salve!